Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos os irmãos. Hoje vamos falar sobre combati o bom combate. O apóstolo Paulo deixou para nós: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vamos nesta palavra. Com certeza Deus vai edificar a sua fé espiritual. Quem vos fala, pastor Natanael das Assembleias de Deus Renovada. Vamos. Disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate. 2 Timóteo 4:7. Nós encontramos aqui o final da carreira do apóstolo Paulo, deixando para nós um exemplo de uma carreira de um servo de Deus, deixando para nós o exemplo que o final das coisas são melhor do que o começo dela. Então, somos chamados para ser soldados de Cristo. E o apóstolo Paulo então deixou para nós que ele teve a sua carreira num combate muito grande, mas ele venceu. E nós encontramos uma passagem que Paulo deixou para nós, lá no Efésios, no capítulo 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, cada um de nós que somos cristãos, chamados por Deus, somos chamados para combater o bom combate. Somos chamados para ser soldado de Cristo, tanto homem como mulher. Nós somos soldados para combater contra o mal. Então, o apóstolo Paulo afirma que combateu o bom combate. Ele completou a carreira e guardou a fé. Então, a fé é algo extraordinário, que com a fé nós possamos apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, por isso ele deixou: guardei a fé, expressando uma profunda confiança em sua missão e na sua recompensa que aguarda aqueles que amam a Jesus. Então, o apóstolo Paulo, uma certeza do serviço que ele fez, que há uma recompensa diante de Deus, e ele, com a sua fé viva, aguardando então essa promessa que não só a ele, mas a todos que amam a vinda de Jesus. Então nós somos chamados para uma guerra. Prepara-se para a guerra. E a nossa guerra é espiritual. E aqui em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo deixou para nós ter cuidado, porque o inimigo, a arte do inimigo, ele se disfarça, porque o próprio Satanás disfarça de anjo de luz. Então, o diabo tem esse poder de transformação, de se transformar em anjo de luz e se apresentar para derrubar nossas vidas. Então, por isso que nós devemos se aparear de todos os armamentos de guerra disponíveis para todos os crentes. Aqui nós observamos em Efésios 6:11, vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá para vocês para ficar firme contra as armadilhas do diabo. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 6:11, deixando para nós que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus para lutar contra a armadilha. O Satanás tem grandes armadilhas para derrotar nossas vidas. Então, por isso, devemos se preparar contra essas armadilhas. Primeira armadilha: tirar a alegria. Então, o inimigo sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Então, ele quer tentar tirar essa nossa alegria. Então, nós devemos lutar. Saber que a nossa alegria vem do Senhor. Jesus é quem tem a verdadeira alegria para nós. Ele vai tentar tirar, mas se nós pôr a fé no Senhor, ele não vai conseguir. A segunda armadilha de Satanás é tirar a paz. Ele quer tentar tirar a nossa paz, mas a nossa paz é a vida de Jesus, porque ele é o príncipe da paz, mas ele vai lutar para tirar essa paz, né? Então, a paz de Deus é o que protege a nossa mente e o nosso coração. Filipenses 4:6. Então, essa paz que vem de Deus, ela que vai proteger a nossa mente e o nosso coração. Então, devemos ter paz. Paz com Deus e paz com todos. Seguir a paz
e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz que vem de Deus, ela vem de Jesus para nós, e Satanás lutará para tirar, mas nós vamos guerreá-lo e não aceitar que ele venha tocar na nossa paz, porque ela vem do próprio Senhor. Terceira armadilha, abalar a nossa fé. Então Satanás vai lutar totalmente para tirar a nossa fé, porque é a nossa fé que apaga os dardos inflamados do maligno. A fé é um escudo que nos protege completamente, Efésios 6,17. Então, a fé é um escudo, ele está na nossa frente para nos defender dos dardos inflamados do maligno. Então, a nossa fé, não podemos perder a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e versículo 6. Sem fé é impossível. Então, nós que vamos se aproximar de Deus, devemos guardar a nossa fé, como disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé tem que ser guardada, porque é através da fé que nós vamos se aproximar de Deus. Quarta armadilha, esfriamento do amor. Nos últimos dias, Satanás luta para esfriar o nosso amor para com Cristo, tentando esfriar o crente para não ler a Bíblia, para não vir para a igreja, para não orar. Mas nós devemos combater essa armadilha do Satanás desses últimos dias. Está lá em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, nós estamos no tempo da iniquidade aumentada no mundo. Então, por isso devemos vigiar, porque o Satanás vai lutar para que aconteça o nosso esfriamento de amor. Mas nós confiamos no Senhor. O Senhor Jesus, Ele que nos dá amor, Deus que nos dá, o Espírito Santo que nos dá amor. Então, nós confiamos no Senhor pela fé. Ele não vai conseguir, porque o nosso amor vem da parte de Deus. E aqui nós observamos também, em Efésios 6:12, pois nós não temos que lutar contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vive nas alturas, isto é, governos e autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Efésios 6:12. Então, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então, quando você estiver enfrentando problema contra uma pessoa, não é a pessoa. Não é guerrear contra a pessoa. Nossa guerra é espiritual. Devemos entrar em oração e pedir a misericórdia de Deus e guerrear uma guerra espiritual na oração. Então, aqui em 1 Pedro 5:8, esterai alerta e ficai vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele vai estar ao derredor, procurando alguém para derribar. Então ele vai estar rugindo como um leão. Mas o verdadeiro leão é o Senhor Jesus. Ele tem somente o rugido do leão. Mas nós devemos vigiar, porque se nós não vigiar, então ele derruba as nossas vidas. Nós devemos confiar inteiramente na graça do Senhor Jesus. Em Apocalipse 12:11, nós vemos uma mensagem que Jesus deixou: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, como que nós vamos vencer esse mal? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus. Então nós devemos estudar a palavra, dedicar muito no conhecimento da palavra, usar a palavra de Deus e pedir o perdão dos nossos pecados, que o Senhor Jesus nos cubra com o sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, resistam-lhe permanecendo firme na fé. Então, devemos resistir-lhe o Satanás, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Então, quer dizer que no mundo inteiro, todos passam pelas mesmas aflições. Por isso devemos resistir firme na fé até o dia que o Senhor vier nos buscar. Então Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio contra as armadilhas do mal. E aqui em Efésios 6:13, por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, você poderá resistir os ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuam firmes, sem recuar. Então, é uma batalha que nós temos, Efésios 6:3. Pegue e reveste toda a armadura de Deus.
Então Deus deixou todas as armaduras, está disponível a armadura espiritual para guerrear contra o inimigo, e havendo visto tudo, ficar firme, sem recuar. A batalha continua até o dia da volta do Senhor Jesus. Não terás medo de pestes que se espalham na escuridão, nem dos males que matam no meio-dia. Ainda que 1000 possam ser mortos ao seu lado, 10.000 ao seu redor, mas você não sofrerá nada. Salmo 91. Então, 10.000 à sua direita, 1000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então a batalha vem, mas se você confia no Senhor, você passa vitoriosamente, sem dano algum. Nós vemos aqui esse versículo, enfatiza a importância de estar preparado e armado espiritualmente para enfrentar as dificuldades e ataques do mal. Então, nós devemos estar preparados, orando espiritualmente. Qualquer hora que o inimigo atacar, então, nós vamos defender, clamando pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A proteção vem, automaticamente nós somos livres de todo mal. E aqui nós observamos Efésios 6:14, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão e vistam-se com a couraça da justiça. Então, aqui Paulo dá o conselho para nós usar a couraça da justiça. Então o crente não pode fazer injustiça, porque o nosso Deus não vai aceitar isso, nós fazer injustiça e passar liso diante de Deus, porque Ele é um Deus justo e Deus trabalha dentro da justiça. Então nós devemos nos vestir a couraça da justiça, fazer tudo com justiça e usar também a verdade como cinturão. O cinturão do soldado é a verdade. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então nosso Jesus, ele é a verdade. E por isso nunca devemos usar mentira, mesmo que isso lhe custe caro para nós, mas passamos com a verdade no nome do Senhor Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então não há necessidade de estar preocupado através dos bens materiais. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas automaticamente serão acrescentadas na vida daquele que busca ao Senhor. E em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, devemos estudar muito a palavra de Deus e manejar bem a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Que não tenhamos nada de que se vergonhar, que ninguém venha nos acusar de nada, mas que possamos manejar bem a palavra da verdade. Usem a verdade como cinturão. Então isso tem que estar no nosso peito, cravado de um lado e no outro, o cinturão da verdade. Esse versículo enfatiza a importância da verdade na vida cristã, servindo como uma armadura defensiva contra as mentiras e enganos do Satanás. Então, nós passando com a verdade, então vai cair por terra todo engano e mentira, são destruídos por causa que nós temos a verdade. A verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que passar pela verdade. Então, com Jesus, o engano e a mentira do Satanás cai por terra. E aqui Efésios 6:15. E calce como sapato, prontidão para anunciar boas notícias de paz. Então, o sapato, calçando o sapato da preparação do Evangelho da paz. Então, nós devemos estar sempre em prontidão para falar do Evangelho para alguém, se alguém perguntar sobre Jesus. Por isso, que lá ele decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16:15. Então, devemos estar preparados com o sapato do Evangelho da paz. Prontidão, sandália nos pés. Estamos prontos para falar de Jesus a qualquer momento que alguém nos perguntar acerca do reino de Deus. Esse versículo faz parte da armadura de Deus, enfatizando a importância de estarmos preparados para compartilhar o Evangelho da paz. Então, o Evangelho
que nós temos para compartilhar é o Evangelho da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 6,16, e leve sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Então, devemos usar a fé como escudo. Então, na nossa frente vai a fé. Tudo que nós formos fazer deve ser feito por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso devemos sempre estar orando e crendo, não duvidando das coisas de Deus. Quando nós não duvidamos, então a nossa fé está viva na presença do Senhor. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11:6. Então, para se aproximar de Deus, temos que ter fé. Então, fé em ação. Esse versículo enfatiza a importância da fé como proteção contra as tentações e adversidade. Então, a fé. O apóstolo Paulo disse, eu guardei a fé. Então, a fé é que através dela que nós podemos vencer todas as adversidades da vida. E aqui nós observamos em Efésios 6,17, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como uma espada do Espírito que Deus lhe dá. Então veja bem, a salvação, o capacete da salvação na nossa cabeça. Temos que ter o capacete da salvação do soldado. Então a salvação, nós devemos ter salvo, ter entregado a nossa vida para Jesus e guardar nossa salvação como a coisa mais fina que existe aqui nesse mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse versículo enfatiza a importância da salvação e da palavra de Deus. Então nós devemos, ao ter recebido a salvação, então devemos guardar a palavra de Deus e manter firme nessa jornada. Então, a salvação e a palavra de Deus como proteção e ferramenta espiritual. Nós devemos usar a espada, que é a palavra de Deus, como ferramenta. A proteção e a força que a fé e a palavra de Deus oferece em momento de dificuldade. Então, em momento de dificuldade, nós temos certeza da nossa salvação e nós temos a palavra de Deus, que é a espada. A espada de Deus é para defender do mal e atacar o inimigo também que vem contra nós, contra o erro, contra a maldade. Mas lembrando que a nossa guerra é espiritual. Ela é contra o mal e não contra pessoas humanas. E aqui Efésios 6,18, façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Então, nas nossas orações, temos que pedir ajuda, porque é Deus que vai estar nos socorrendo. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta. Não desanime e ore sempre por todos os povos de Deus na terra. Então, as nossas orações devem ser por todo o povo de Deus, todos os necessitados, até pelos inimigos. Nós devemos orar pedindo a misericórdia de Deus sobre essas vidas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Então, Jesus está para voltar. Quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, já estão passando de que Jesus esteve na terra, então estamos muito próximos mesmo do arrebatamento da igreja. Então, fortaleça o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. O Espírito Santo nos encoraja a permanecer alerta e persistente em nossas orações, buscando a ajuda divina em todas as circunstâncias. Então, todas as lutas que você passar, então busque em oração a ajuda de Deus. Somente Deus pode nos socorrer e Ele está pronto para nos ajudar. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então Jesus está conosco todos os dias para nos ajudar até a consumação do século. E aqui na conclusão desta palavra, disse o apóstolo Paulo, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. 2 Timóteo 4:7. Então, ele fez o melhor que pôde. Então, para Deus, nós devemos fazer o melhor. E Paulo diz, eu fiz o melhor que pude nessa carreira e guardei a fé. Então, é uma guerra e nós temos que continuar firme. Então, veja que o apóstolo Paulo combatiu o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé é que vai nos conduzir até Cristo, até Deus, até o Pai. É crendo no invisível. Tudo o que Ele fez na nossa vida, a nossa salvação, a nossa transformação, tudo o que Ele fez, essa fé tem que estar em nós ligado juntamente com Ele. Então esse versículo é uma confissão de fé. E é um reconhecimento de que, apesar das dificuldades, Paulo se esforçou para seguir a sua fé e alcançar a vitória. Então Paulo prosseguiu. E ele disse, as suas últimas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça, que o reto juiz me dará a mim naquele dia. Não somente a mim, mas todos que amam a sua vida. Oramos, Senhor, abençoa todos que ouviram essa palavra. Conceda para nós, Pai, todas as armaduras de Deus, que nós possamos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra as lutas desta vida, e guardar a fé até o fim da nossa vida como Paulo. Que nós possamos, no final da nossa vida, dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça, que o reto juiz me dará a mim, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.